Como obter reembolso integral do plano de saúde? Olha, essa é uma dúvida bastante comum na internet e eu vou tentar jogar luz para vocês sobre essas questões, pensando em todo e qualquer contrato de plano de saúde. Eu vou tentar tratar aqui das hipóteses legais, dos caminhos que eu já vi ao longo da vida como advogado especialista nisso, e eu vou tentar aqui dar um panorama para vocês sobre reembolso integral pelo plano de saúde. Vamos lá. Muito prazer, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação e autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, lançado ainda no ano de 2024. Eu estou aqui para tentar desmistificar e ajudar vocês a compreender as principais regras do setor de planos de saúde. Bom, como regra geral, claro, eu realizo os tratamentos dentro da rede credenciada e aí eu não tenho que pagar absolutamente nada. Essa é a regra geral que a gente sabe que ela existe. Se eu faço um tratamento, um procedimento dentro da rede credenciada, a operadora de plano de saúde ela paga tudo o que tiver ali usado, tudo que tiver ali previsto. Mas existem situações em que a própria lei, por exemplo, a própria regra, ela permite que eu tenha reembolso integral. Quando? Quando eu consigo demonstrar, por exemplo, que essa rede não é capaz de me atender. A gente vai ter uma regra, então, de indisponibilidade ou de inexistência da rede credenciada. O que a gente chama de indisponibilidade? A gente diz assim, olha, a rede existe, mas ela está tão superlotada ou é tão difícil acessar isso no prazo em que eu necessito, que eu não vou conseguir realizar o tratamento na rede, logo a operadora pode sim ser obrigada a me reembolsar, a me ressarcir integralmente, ok? E a outra situação, então, é quando não existe credenciado capaz de prestar esse atendimento. É quando eu digo o seguinte, olha, não é possível, não há capacidade na rede para me prestar um atendimento que eu necessito, por exemplo. Então vamos pensar numa situação em que um beneficiário precisa de um tratamento em que não existe na rede a possibilidade de realizar. Como ele faz, então? Nessa situação, tendo a prova disso, ou pelo menos bons indícios dessa questão, é possível fazer com que a operadora de plano de saúde reembolse integralmente. Existem até outras hipóteses que eu vou dizer. Eu recentemente, por exemplo, passei por uma situação em que uma operadora de plano de saúde queria fazer liberação de uma quimioterapia para uma pessoa a 70, acho que 80 quilômetros da casa dela. Né? E aí, claro, é impossível para ela ir e voltar todo santo dia. E aí, claro, ela também conseguiu, por exemplo, ter o reembolso integral das despesas dela pela operadora de plano de saúde. Então aqui, o que importa é a gente pensar o seguinte, veja, como regra geral num plano de saúde, o tratamento é feito na rede credenciada, mas eu tenho situações, na regra mesmo, de indisponibilidade, como eu mencionei, ou inexistência de tratamento possível, em que eu posso buscar o reembolso integral. E fora isso, eu vou ter que justificar, por exemplo, às vezes, que não é razoável eu ser submetido a uma determinada situação. Eu posso pensar, por exemplo, no caso de uma criança com autismo, vamos pensar, que até tem rede credenciada capaz de atender essa criança, mas que essa rede fica a uma hora e tanto, para essa criança ir de carro. A gente sabe que criança no carro já é difícil. Imagina uma criança com autismo e ela não vai conseguir aproveitar as terapias. Poxa, são situações em que a gente tem visto a justiça determinar, então, nessas situações, ressarcimento, reembolso integral de despesa pelo plano de saúde. Mas o que a gente precisa sempre pensar é o seguinte, eu não posso simplesmente partir do pressuposto, porque isso é um equívoco, eu partir do pressuposto o seguinte, eu posso ir lá escolher, depois eu peço o reembolso integral pela operadora de plano de saúde. Eu preciso ter mais do que isso. E aí, nessa hora, claro, é muito importante que você tenha uma orientação adequada de um advogado especialista para que possa te orientar e falar, olha, se você fizer tal prova, você tem mais chance. Se você tiver tais indícios, você vai conseguir provavelmente o reembolso integral. Porque a construção da história, a construção do personagem, as características, as particularidades do caso, tudo isso importa muito para que a gente possa definir e entender se sua chance de conseguir o reembolso integral é muito boa ou é muito pequena, por exemplo.
ok? Então tudo isso é muito importante, que só uma análise cuidadosa, analítica e muito profissional por parte de um advogado pode fazer, porque tem situações que a gente diz o seguinte, que embora estejam dentro da regra, vejam que interessante isso, embora estejam até dentro da regra da INS, a conduta da operadora está dentro da regra da INS, na prática, por exemplo, essa conduta não é razoável, né? Eu tenho casos, por exemplo, de reembolso integral até, de tratamentos em que não existem 10 médicos que façam esse tratamento. Às vezes eu tenho um caso, por exemplo, dentro do escritório em que tem um determinado procedimento cirúrgico que só tem 2 médicos no Brasil que fazem. E todos os demais médicos dizem, não, isso é só fulano ou é ciclano, não dá para fazer, porque são pessoas altamente especializadas numa questão muito específica, né? Essas são situações em que sim, você pode exigir o tratamento fora da rede, você pode exigir que a operadora então de plano de saúde, mesmo que esses profissionais não sejam credenciados, você pode dizer não, porque você não está aqui querendo o luxo, o supérfluo, a escolha, pela conveniência. Você está dizendo na prática que ou é isso, no final de contas, ou você não conseguirá realizar o tratamento de uma maneira segura, eficaz. Então, essas questões todas vão precisar ser bem compreendidas por um advogado especialista em plano de saúde, da sua confiança, capaz de se debruçar sobre o seu caso, que tenha repertório no tema, que entenda aí os meandros da justiça, para que ele possa lhe auxiliar. Porque esse profissional, você pode até fazer uma consulta online com esse profissional, por exemplo, né? Você pode um processo judicial hoje é inteiramente eletrônico, então você pode fazer tudo online. Esse profissional pode sentar, auxiliar, analisar o seu caso, a sua história, as suas especificidades, a sua característica, a fim de poder entender se a sua chance é maior, se a sua chance é menor, ou que provas você deve coletar, então, que provas você pode coletar a fim de que você busque esse reembolso integral. Eu sugiro muito que, se for possível, você não faça ainda nada antes de falar com um profissional especialista. Escreve, manda mensagem para um advogado da sua confiança, especialista nisso, porque advogado é que nem médico, né? É difícil você tratar. Você não trataria o coração com ortopedista, você vai procurar um cardiologista. A advocacia é a mesma coisa, procura alguém especializado nisso, que conheça profundamente essa regra, a fim de que você possa analisar aí quais são os caminhos que você tem para fazer uma boa prova e buscar então um reembolso integral. Dúvidas sobre isso? Deixa eu comentar aqui no canal. É um prazer para mim poder interagir com vocês, poder ouvir as histórias e poder, claro, também aí, quem sabe, gravar outros vídeos a fim de que eu possa sanar outras tantas dúvidas para vocês. Eu sou Elton Fernandes, advogado e especialista em plano de saúde, professor de Direito, e eu gosto muito de interagir por aqui. Um grande abraço e fique bem.